Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um podcast. A Bolha ainda... A gente não decidiu se é a Bolha ou alguma outra forma de pronunciar. O importante é que o conteúdo ele é feito para você, para que a gente possa, junto com os convidados que a gente traz aqui nos nossos episódios, te ajudar a romper a bolha daquilo que a gente tem como visão de mundo inicialmente. Hoje eu tô aqui com o meu amigo sócio Tomás. Fala, Tomás. Boa, estamos aqui de novo para mais uma. É isso aí. Talvez alguns episódios você não viu ele, mas agora ele tá de volta, estamos juntos. E hoje a gente tem uma presença ilustre. A gente conversou bastante aqui nos bastidores. Foi de grande valia esse início de conexão e eu acho que, assim como para mim já foram, né, na verdade, conteúdos muito enriquecedores e de grande profundidade, eu acredito que para você que vai assistir esse episódio também vai ter muita coisa boa para você aprender e absorver, e se não absorver, é bom rever a maneira pela qual você está assistindo os conteúdos. Adalberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês pelo convite. E vamos aí, durante alguns minutos, vamos se dizer assim, quebrar a bolha. Vamos estourar a bolha, furar a bolha, Estourar. mostrando aí para todos que estão nos assistindo o processo que criamos e desenvolvemos para poder furar a bolha. Muito bom. Eu queria já abrir pedindo para que você conte um pouco mais de quem é o Adalberto por trás do profissional, por trás das redes sociais, por trás do escritor que... Escritor não, né? Isso, durante o bate-papo nós iremos falar e é um dos processos que está chegando, que vai dar um pouquinho mais de autoridade à pessoa, ao profissional Adalberto Almeida. Mas vamos lá. Antes de tudo, Adalberto Almeida é um filho muito bem desenvolvido, amado pelos seus pais, Cláudia e Ana. Nasci na periferia da Zona Sul aqui, extremo Zona Sul de São Paulo, Jardim Maria Sampaio, preto, com muito orgulho. Não sofri como muitos sofreram dentro do processo, mas tive uma base familiar muito sólida. Meus pais sempre me deram de tudo possível, nunca passei necessidade. Meus pais são casados até hoje, 48 anos. É coisa que nós não vemos muito dentro dos periféricos, uma base familiar, mas graças a Papai do Céu e o amor dos meus pais, juntamente com a minha irmã, somos um casal, temos essa base familiar que carregamos até hoje. Então, durante o nosso bate-papo, eu vou contando um pouco mais do profissional Adalberto, mas estamos aí dentro de um processo de crescimento, já passamos por muitos obstáculos, sempre com dedicação, orgulho e perseverança a princípio, para poder chegar onde nós estamos no dia de hoje. Então, vocês podem ter certeza que vai ter muita coisa aí, muita coisa que eu vou contar, porque eu já trabalhei, viu? Já trabalhei, viu? 47 anos eu tenho hoje, e desses 47 anos eu trabalho, a princípio, junto com meu pai, desde os 10 anos de idade. Então eu tenho um pouquinho de história para contar aí dentro do processo. Trajetória. Boa, legal, muito bom. Conheço o Adalberto já há algum tempo, já, né? Adalberto é uma figura bem icônica, assim, principalmente no mundo do esporte, né? Então quando a gente tá sempre juntos, rola sempre várias conversas aí, então você tá sempre me atualizando algumas coisas. Mas, Adalberto, queria que você falasse um pouquinho de onde nasceu essa sua paixão pelo esporte, né? Como é que o esporte ele se apresenta na sua vida? Na realidade, o esporte ele sempre se apresentou porque eu sempre fui uma criança muito ativa, tá? Então, eu tenho essa coisa de não parar de se mexer o tempo todo. Vocês vão acompanhar durante... Então, desde os meus
2 anos de idade eu vivo no esporte. Já fiz diversas modalidades esportivas, desde de futebol a artes marciais. E já fiz Kung Fu, já fiz Karatê, já fiz capoeira, já fiz judô, fiz natação, fiz voleibol, futsal. Ixi, me formei, me tornei, né, não me formei, me tornei um atleta profissional de atletismo, rodei o mundo com o atletismo. Então o esporte, ele é recorrente da minha vida desde 2 anos de idade. Então eu vivo e respiro esporte dos 2 anos de idade até o dia de hoje. Boa. Bastante tempo já, né? Então por isso é que eu falo esportes, né? Porque dentro dessa gama de esporte, desde futebol, atletismo e tal, você se torna um atleta notável, não, notório, assim, você ganha notoriedade através do atletismo. Do atletismo. Como todo garoto periférico, eu fui jogador de futebol. Joguei futebol dos meus 10 aos meus 14 anos. Quem conhece, quem é aqui de São Paulo, os mais antigos, vão lembrar do Pequeninos do Jockey. Então eu joguei no Pequeninos do Jockey. Tava até indo muito bem. E quem se lembra na década de 90, o Pequeninos do Jockey fazia uma excursão juntamente com São Paulo para a Europa, para poder se vender e aquelas coisas todas. E aí começou minha primeira decepção com o futebol. E era um ano que nós íamos, que era o nosso time que ia para a Europa, e os recursos financeiros não eram dos melhores, apesar de meus pais sempre me dar de tudo. E o São Paulo, o pessoal do Clube São Paulo, não é do São Paulo Futebol Clube, do Clube São Paulo, que ia conosco. E eles que bancavam a viagem para as pessoas do Pequenino do Jockey, era uma parceria que tinha, e eu não ia jogar. Eu ia para essa competição, para se estivesse perdendo, entrasse, como acontece quem tem privilégios, vamos se dizer assim, da sociedade. E nesse termo eu fui convidado pela minha professora da escola, Maria Antônia, minha professora de educação física, que sempre foi uma parceira minha dentro do colégio, de fazer um teste de atletismo na USP. E aí, isso em 94. Em 94 eu passei nesse teste, o coordenador do teste era o Pedro de Toledo, treinador do João do Pulo, que quem gosta de esporte vai saber quem é. João do Pulo, um ícone olímpico, bateu vários recordes mundiais. Passei e fui treinar nesse projeto que chamava USP Xerox. E aí eu me tornei um atleta de atletismo e fiquei de 94 a 2002 sendo atleta. No auge da minha carreira eu parei. Parei por outros motivos que nós vamos comentar depois. Mas são coisas que acontecem dentro do esporte e perseverança que não nos ensinam. Na periferia, perseverar, ter... Como eu posso falar para vocês? Persistir para você ter sucesso, porque vai ter muitos bloqueios, muitas pessoas vão falar para você que você não é capaz. É aí que ela não deixa você furar a bolha. E foi algo que em tese não me levou pro futebol, que era o meu sonho de poder dar mais pros meus pais, que é isso, que é aquilo, mas me levou por um outro mundo que eu fui muito bem sucedido. Mas chegou num certo momento que eu falei que não era isso que ia mudar a minha vida. Ia ser um atleta de expressão, sim. Poderia ser um atleta olímpico, sim. Mas eu percebi que quem manda no futebol não é no esporte, no geral, não é o atleta, e sim o dirigente. E aí eu me tornei um dirigente esportivo. Boa. É isso aí. Pô, isso é interessante. Eu quero entender mais sobre essa... Primeiro essa percepção, né, para essa mudança de chave,
Mas voltando até a... Você falou um ponto muito importante sobre a persistência, né? Eu acho que o esportista ele tem que ter isso intrínseco. Não só o esportista. Acho que faz parte da disciplina do esporte também. Sim. Mas eu acho que esse ponto de lidar com as frustrações, como que isso foi para você na época? Por mais que você tivesse uma estrutura sólida familiar que te apoiasse, ainda assim tem as suas próprias sombras internas que te boicotam, né? Sim. Como que você lidou com isso na época para, enfim, continuar seguindo ali pelo período que você seguiu? E eu queria até fazer mais um gancho, Gabriel. Como isso reverbera na sua vida hoje, né? Boa. Em termos de disciplina, como isso te ajuda talvez a encarar a realidade hoje também, dos desafios que você tem enfrentado hoje? Vamos lá. Primeira coisa, base familiar. A base familiar que eu tive, o apoio dos meus pais, me apoiando, me falando, não, se não deu certo aqui, vamos pra cá, você tem talento, você gosta disso, então vambora. Vambora. Você não quer fazer futebol? Não, não quero. Você quer para atletismo? Eu quero. Então, você teve o apoio. Isso veio dos meus pais, mas muitos vêm dos avós, ou só do pai, ou só da mãe, ou do amigo, o parceiro que tá ali do seu lado, que corre com você, que muitas das vezes vale mais do que os seus próprios familiares, família e familiares de sangue. É um parceiro, é um cara que corre com você. Então, esta base me deu a percepção que eu queria ser alguém na vida. Que eu queria dar algo melhor, primeiramente para mim, depois para as pessoas que estão em minha volta. Então foi essa percepção que eu saí do futebol e vi uma oportunidade no atletismo de agarrá-la. E nessa época era meio que a minha independência de algumas coisas, porque no atletismo eu ganhava meu passe e meu lanche, eu não tinha que pedir para meus pais. Então eu ganhei uma percepção ali de autonomia. Então foi algumas visões que você acaba querendo não não é prejudicar, minha palavra fugiu a palavra, mas querer aliviar, vamos se dizer assim, a sua casa. Porque você vai jogar bola, seu pai e sua mãe se matam para comprar uma chuteira, para te dar dinheiro pro passe, para te dar uma série de coisas que você vê que, principalmente na periferia, faz falta. Você antigamente é passe, hoje já não fala passe, mas seu pai tinha que se matar pra te dar o passe, pra te dar um negocinho pra você tomar um lanche ali, pra você poder jogar, pra você vir da escola, pra você fazer as coisas. E essa foi uma percepção que todo criança, adolescente da periferia, homem ou mulher, menina ou menino, ele quer dar pros seus pais. Ele não quer atribuir esse peso de ter que te pagar, ter que te dar. Então o atletismo também, quando ele me ofereceu isto, foi um lado que eu não quis dar mais essa atribuição dos meus pais de ter o passe, de ter as coisas. Eu continuava fazendo esporte e coisas melhores. Então eu fui para atletismo, me dediquei 1000% no atletismo. Quando eu cheguei, era uma pessoa... Porque o futebol, ele te dá algumas condições técnicas para o futebol, mas não te dá para os outros esportes. O atletismo é o pai de todos os esportes. Então, eu era muito rápido, mas descoordenado. O atletismo me deu coordenação, me deu uma série de coisas e visões que eu não via dentro do futebol. Porque o futebol é aquela coisa muito regrada, é isso, porque você quer dinheiro. O foco do futebol é o dinheiro, ponto. E não é a alta performance em si. Não é o esporte. Não é o esporte em si. Acho que agora mais ainda. Né? Porque o futebol, quando a criança ou adolescente ele quer entrar no futebol, ele quer entrar no futebol para ter dinheiro. Ser famoso. E ajudar os pais. Não é nem ser famoso, é ter dinheiro, ajudar os pais, ajudar os seus. Mudar de vida, né? Mudar de vida. Entendeu? E aí, consequentemente, você chega na alta performance. Os outros esportes, ao contrário.
Primeiro você chega na alta performance para depois você ganhar dinheiro. Então o atletismo me deu essa visão também. E aí com isso eu aprendi outras valências no atletismo. Eu tive contato com o primeiro manager desportivo, que foi o Agberto Guimarães, também um atleta olímpico, correu os 800 metros. Ele foi o manager do Pedro de Toledo e do grupo do Pedro de Toledo. E aí eu comecei a ficar curioso muito com essa o que ele fazia. Aí, o cara vem, o que é um manager? O manager é o cara que faz a gestão da carreira do atleta e do treinador. Então ele trouxe o patrocínio da fila para todos nós. Legal. Isso em 96. Ele fazia a gestão aonde nós íamos competir, qual era a competição que nós íamos. Então ele negociava com o manager da competição. Manager, para quem não sabe, é gerente em inglês, administrador. Então ele trazia, ele negociava que hotel que ele vai ficar, passagem, quando que ele vai, quando ele volta, quem pega ele, quem não pega. Eu comecei a me interessar por isto, mesmo sendo atleta. Então ele ficou conosco de 96 a 99, o Agberto. Eu adentrei a faculdade de Educação Física em 97. Fiz 97, 98. Faculdade de Educação Física. E aí no meio do caminho com o Agberto eu vi que não era muito isso que eu queria. Porque todo profissional de esporte, ele fala que vai parar e quer ser aquilo também. Quer ser treinador, quer continuar no esporte. E é uma visão que todo mundo pensa que só tem o futebol no esporte, o atleta e o treinador. Quando você tem uma inúmeras funções em volta de um atleta, você tem nutricionista, você tem médico, você tem o cara do planejamento, você tem o financeiro, você tem o administrador. Uma série de braços, é uma série de braços que faz um atleta rodar. É uma série. E aí o Agberto me deu essa visão de troca. De troca, eu tentei em 99 entrar na faculdade de publicidade e propaganda, porque eu via esse lado comercial somente. Não entrei, porque eu era atleta, geralmente é preguiçoso. Eu era uma pessoa muito inteligente, mas muito preguiçoso na época. Então eu não fiz a minha redação. E tomei pau no vestibular, porque não fiz a minha redação. E se não fiz essa redação, eu perdi a bolsa 100%. E aí fiquei em 99 sem estudar. E eu digo que não é coincidência, não existe coincidência na vida de ninguém. O que acontece é frutos do bem ou do mal que você fez em algum momento na vida. Em 2000 abriu a Faculdade de Administração e Desporto. Na Unisantana. Era uma matéria de pós-graduação da GV e a Unisantana abriu essa graduação. Então eu entrei em 2000, agora eu fiz a redação. Entrei, o atletismo me deu a minha segunda faculdade. Entrei em 2000 na faculdade e me formei em 2002. Então, dentro desse processo, quando eu me formei, já estou encurtando bastante as coisas, porque vamos ir e voltar de todo o processo. Eu decidi, no auge da minha carreira, eu estava ali com o Jardel Gregório, competia quase que de igual para igual com ele, com outros tantos atletas. Aos meus 22 anos, 22 para 24 anos, que eu não ia ser mais atleta, eu ia ser um dirigente. Então eu me formei, eu tinha o patrocínio da Adidas e da Oakley nessa época, fiz o meu TCC em cima do Sports Marketing e patrocínio e apresentei tanto para a Oakley como para Adidas. E ambos me contrataram
como um prestador de serviço das marcas. E aí foi que eu Entrou no mercado. eu me despedi das pistas de atletismo e me tornei um dirigente. Selecionei 5 atletas que eram os meus companheiros de pista e comecei a gerenciar a carreira deles. Então eu fiz um contrato de prestação de serviço com eles. Todos eles aceitaram. Eu coloquei eles tanto na Adidas como na Oakley. Fiz uma parceria com os dois. A Adidas ela vestia do pescoço para baixo e a Oakley do pescoço para cima. Então, óculos e cabeça era a Oakley e toda a parte de baixo era Adidas. Então eu consegui entregar esses dois. E aí começou a minha carreira de manager, de atletismo e prestador de serviço para as marcas esportivas. Então, é o que o Thomas meio que perguntou e eu respondendo. Essa perseverança e percepção do que você pode, o que você não pode, juntamente com as oportunidades que vão aparecer na sua frente, que me fez me tornar um dirigente esportivo. É aí que a sua dúvida que você queria saber como que eu virei, porque eu percebia que com o atleta eu não ia ser um cara bem sucedido financeiramente. Eu poderia ter dinheiro momentaneamente naqueles 10 anos de carreira, mas até acabar os 10 anos de carreira, de repente eu não ia conseguir vingar com outras coisas e eu vi uma percepção, uma lacuna no mercado que não existia. Tinha o Agberto, que só trabalha para aquele grupo seleto, e não tinha nenhum outro. Então, praticamente, eu vi essa lacuna, adentrei a ela, e aí vocês vão entender por que eu entrei no futebol lá na frente. Graças a essa lacuna e essa não desistência, mas passei uma percepção que eu passei por passo de dirigente, porque quem manda no esporte é o dirigente, não é o atleta. Quem faz as leis são os dirigentes, não são os atletas. Os atletas só cumprem aquilo que os dirigentes determinam. Ponto. E eu não queria ser um cara que recebesse ordem. Eu queria dar ordem. Eu sempre quis dar ordem. Que legal. Eu queria receber ordem. Queria dar ordem e fazer a máquina funcionar. Animal. É muito interessante você falar sobre algumas desencontros, né, da vida, como, por exemplo, a faculdade de publicidade não ter dado certo, ou algumas outras coisas. Eu concordo muito sobre quando você fala de coincidência. Eu acredito que nada na vida é por acaso. Eu costumo dizer que aquilo que o Gabriel passa no passado prepara ele para o desafio do futuro. Eu era uma pessoa muito introspectiva na minha vida, início da minha vida adulta, e os meus últimos trabalhos, como CLT, por exemplo, me forçaram a projetar a fala. Então, para estar aqui hoje conversando com vocês e fazendo esse projeto, é fruto de decisões que aconteceram no passado. Algumas por acontecimentos mesmos da jornada, outros por decisões que eu tomei. Mas é muito interessante como a gente, às vezes, precisa ter essa percepção de que um caminho pode ser melhor do que o outro, ou se jogar, né? Porque eu lembro, eu te falei um pouco nos bastidores, quando eu comecei a empreender, era muito claro para mim 2 caminhos. Ou eu ia para o caminho de trabalhar numa empresa naquilo que eu me formei, ou eu me jogava aqui, onde eu não sabia o que ia dar e ia começar a empreender. Mais incerto, né? Mais incerto, e viver um sonho que poderia dar certo ou poderia dar errado. Na realidade, tudo é incerto. Né? A gente tem essa ilusão de que temos alguns o caminhos controle. A gente consegue ter um controle maior. Não assim, né? É justamente que eu estava conversando com o Gabriel antes, aqui nos bastidores, antes da sua chegada. É que a sociedade quer nos moldar do que é certo e do que é errado. E não é assim que funcionam as coisas. Nós temos... Vamos se colocar assim... Todo mundo tá vendo que eu tô com um terço e eu sou católico. E outros falam que eu não posso ser católico porque eu sou negro e eu tenho que vir da raiz africana. Mas são percepções de vida que não passaram por meus pais.
Hoje se discute, entrando nessa parte de religião, o evangélico não tinha antigamente. Veio agora crescendo um monte de hoje, o católico é menor, o evangélico é maior, o outro é daquilo. Você tem a matriz africana, você tem o espiritismo, você tem uma série de coisas. Mas são percepções que nós não tínhamos antigamente. Era muito pouco informações que chegavam até nós. Nós era moldado a fazer aquilo e acabou e morreu. O periférico, principalmente, ele só vai ser CLT ou funcionário público. Todo mundo lutava para ser funcionário público porque ele vai ter a aposentadoria dele quando que vai ter estabilidade, entendeu? Enquanto as pessoas, não vou falar nem brancas e nem pretas, nem amarelas e nem vermelhas. As pessoas com maiores condições, ela sempre estava em busca de empreender. Ela entrava no colégio já sabendo o que ela queria ser. Eu vou ser médico, eu vou ser juiz, eu vou ser advogado, eu vou ser isso. E nós, no colégio, vamos dizer, os periféricos, ele entrava com a percepção de com 12 anos, 14 anos, eu vou parar de estudar, eu vou tirar minha carteira e vou pra rua pra ajudar meus pais. Tá vendo qual que é aí que eu brinco e falo pra todo mundo, já fugindo um pouquinho, depois eu volto. Se eu vou muito vamos sair da parada, faz parte porque do assunto também. porque faz parte do furar a bolha. É isso. O que é passado pra nós? Como nós crescemos, como nós vivemos, o que nós podemos. Ninguém fala pra nós na periferia que você pode ser um médico, que você pode ser um advogado, que você pode ser um dono de empresa, um empreendedor, isso, o que é aquilo. Isso nós estamos falando de 20 anos atrás. Sim. Os nossos filhos já não têm esse pensamento. Sim. Entendeu? Nós estamos falando da nossa juventude, da nossa adolescência. Não falavam isso pra nós. Que nós tínhamos que ser jogador de futebol ou pagodeiro. Porque pagodeiro, no consenso da sociedade, não é músico. Pagodeiro não é músico. Samba não é música. É muito louco. Ele é cultural do país, mas não é uma profissão. Sim. Ele toca do mesmo jeito. Não vou colocar nomes, mas como MPB, como rock, como jazz, como qualquer outro ritmo. Mas para a sociedade brasileira, pagodeiro não era. Porque ele veio da periferia. E se ele veio da periferia, ele não tem estudo. Se ele não tem estudo, ele não pode ser uma profissão. Aí o cara da MPB, ele é da classe nobre. Na classe nobre, ele foi estudar numa escola de música. Está no conservatório. Ele foi fazer o A, o B ou o C. E o pagodeiro não. Ele aprendeu na raça, ele aprendeu no gênero, olhando, autodidático. E ele se tornou alguém na vida. Para a sociedade, a alta sociedade, ou classe média, isso não pode ser. Então, é o furando a bolha que veio com o pagodeiro, que hoje é os funkeiros, e o trap, o rap e todas as situações periféricas, que não deixa a sociedade não quer escutar. Mas você vai no... Aonde que o pagodeiro ganha dinheiro? É com a classe alta e classe média, mano. Quem paga o show dos caras é eles. Porque o periférico não vai no show dos caras. Periférico assiste no YouTube. Não, mas não tinha YouTube. Hoje em dia. Não, eu tô falando de 20 dias atrás. É quando o cara ia fazer um show na quebrada. Gratuito. Vai lá no rodão de samba lá. Você entendeu? Quando o cara ia fazer o show nas escolas de samba. Ou quando era época de eleição, que levavam pra... Que eram os comícios. Entendeu? Era essa parte. Mas onde que o cara fazia dinheiro? Era na televisão. Era nos grandes shows. Os grandes shows não são pro periférico. São tudo isso construído pela sociedade. E aí
foi se quebrando a bolha com a internet, com uma série de tecnologias que nos dias de hoje, que o cara já não precisa mais só daquilo. Ele consegue empreender por ele próprio. Ele consegue estudar inglês pela internet sem pagar nada. Hoje a pessoa fala que não aprendeu e não sabe, é porque ela está sendo preguiçosa. Porque hoje tudo você tem na palma da sua mão. Sim. Hoje as possibilidades são muitas, né? São muitas. E você tocou num ponto, falando até dessa questão periférica, né? Não até trazendo nem para brancos, pretos, amarelos e tal. Mas essa questão da periferia, ela é uma realidade que eu posso até dizer que transcende só aqui no Brasil. Por exemplo, eu sou de Angola. Na periferia também, em Angola 90% da população é negra, periférica. Né? Negra e periférica. Negra, né? Estão trazendo nesses pontos. Mas para quem nasceu na periferia, como é o meu caso, também a gente era ensinado nesse sentido de que o único jeito de você ter estabilidade na vida era trabalhar pro Estado, né? Então você tinha que estudar para passar um concurso público, e aí depois que você ficasse no concurso público, você estava estável. Mas a realidade de pessoas de classe alta já era completamente diferente, né? O pessoal já tinha uma mentalidade já diferente, entendendo que queriam ser, igual você falou, médico, advogado e tal. Então, essa questão... ela é uma questão muito mesmo de imaginação, de realidades. Eu gosto muito da palavra do nosso amigo Paulo Cruz, que é seu amigo também, nosso irmão. E o Paulo fala muito que uma das maneiras que a gente tem de resgatar a periferia é colocando uma nova forma de pensar, um novo imaginário, né? Uma questão de percepção de realidade e de imaginário. E eu acredito muito nisso, assim, né? Então, trazendo esse imaginário. Hoje, através da internet também, a gente começa a ter uma realidade um pouco mais diferente. A pessoa já consegue ver um Adalberto, então a gente já consegue se inspirar. Puxa, esse cara é dos meus, veio da mesma localidade que eu. Então a gente começa estourando um pouquinho essa bolha de que estabilidade é somente trabalhar para passar num concurso público, ter uma carteira assinada. Nada contra essa... Mas não é o único caminho de você exatamente ter uma vida muito bem sucedida, né? Mas eu acho que há 20 anos atrás esse era o sinônimo de você ter uma vida bem sucedida na periferia. É você conseguir uma carteira assinada, trabalhar para o governo, esperar uma aposentadoria, e que hoje a realidade já tem mudado. Mas não mudou um muito. né? Ainda mudou isso. Isso não mudou, Thomas. Isso não mudou. E eu falo para você que o que tem lá no seu país, na Angola, não é diferente daqui. Ah, sim. Não é diferente daqui. Porque, como você falou, 90% de pessoas negras lá, aqui, vamos se falar, que 10% das pessoas brancas, como os 10% das pessoas brancas de lá, é que comanda o processo também. São os mesmos 10% das pessoas brancas lá que comandam os 10% das pessoas brancas aqui. Não estou falando que são 10% de pessoas brancas no nosso país. Sim, mas são os 10% que comandam, que tem o poderio. E para esses 10% de pessoas que têm o poderio, elas não querem que nós tenhamos o conhecimento. Porque se nós tivermos o conhecimento, nós vamos debater diretamente com eles. E quando se debate diretamente com eles, é muito mais difícil você enganar essas pessoas, você enrolar essas pessoas. Então essas pessoas não querem te dar conhecimento. E o conhecimento é tudo na vida de uma pessoa. Sim. Ela sabe entrar, ela sabe sair, ela sabe debater. E depois do conhecimento é a oportunidade. Porque muitas pessoas hoje, com a internet que nós falamos, tem o conhecimento, mas não tem oportunidade. E se você não der a oportunidade, ela vai morrer o conhecimento dela. Porque é difícil, não é que é difícil, não tem lugar para todo mundo no mercado. Nós temos no Brasil, segundo os órgãos que o IBGE, 220 milhões de pessoas. Ok? Nós temos 220 milhões de diretores? Não.
Nós temos 220 milhões de cargos de presidência em Muito empresas. menos, muito menos. Nós temos 20 milhões de empresas. Então não tem como carregar todas essas pessoas. Estou falando nível Brasil. É que todo mundo tem um imaginário que todo mundo pode chegar. Não estou falando que ela não pode chegar, mas a disputa cada vez por cargos mais elitizados e com mais remuneração é maior. Sim. Por que eu tô falando isso? Pra trazer pro futebol. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas tem pessoas que pagam pra estar lá. E ninguém fala do que paga pra estar lá. Todo mundo fala do cara, do Memphis Depay, do Neymar, do Roque Júnior, do Kaká, do Ronaldo. Mas quem falou do Oreia? Que tá lá na periferia tentando jogar bola. Tentando jogar, né? É a Dona Maria, mãe do Orelha, que tá numa casa, limpando a casa pra poder comprar chuteira e dar o dinheiro da condução. É isso. Entendeu? Então eu faço esse Paralelo, né? esse paralelo futebol e mundo, porque não é todo mundo que vai chegar. Infelizmente, não tem espaço para todo mundo. Como o Thomas falou do Paulo Cruz, que é um amigo, e hoje nós temos um grupo seletos de pessoas negras, onde nós discutimos isso. São todos empreendedores, são todos bem-sucedidos nas suas carreiras, com uma vida estável, vamos se dizer assim, financeiramente. Nós entendermos as dores de um dos outros para poder dar oportunidade a terceiros. Para poder dar conhecimento a terceiros. Porque não foi ensinado isso para nós. Uhum. Como nós podemos passar isso para a geração que está chegando? Então esse grupo que nós temos, chamado Nós, ele estuda primeiramente entender nós, para depois passar para os nossos. Muito bom. Para poder, de novo, furar a bolha. Trazer alicerce pra geração. Para trazer alicerce. Para dar a esse pessoal periférico oportunidade e principalmente ser referência. A luz no fim do túnel. Ser referência. É de ver o médico, é de ver o policial. O comandante não é o policial, o soldado. É o que morre. É que tá na batalha e tá tocando tiro. É de ser o comandante, de estar lá sentado lá no palácio do governo, do lado do governador, dando a ordem. É de ser o médico, o chefe do Einstein. Salvando É de ser o vidas. juiz, o ministro, como nós já tivemos. É Presidente. de ter um Obama da vida, presidente da maior potência do mundo que nós podemos ter no Brasil. É de ter setores que nós falamos, tem um Adalberto, não posso me tirar desse, como referência, um empresário de futebol, dono da sua empresa, que é referência para muitos. Então, são coisas que nós vamos montando e nós vamos desenvolvendo sob olhares ferozes da sociedade, porque muito da sociedade não quer, Thomas. Sim. Que nós é o Thomas, dono de uma editora. Ele é dono da editora. É diferente, é o funcionário, é o gerente, é o ele quantos donos, De entendeu? editoras É o no Paulo Brasil. Cruz, como ele citou. É o Mano Brown. É o Gabriel, que é CEO daqui, né? Da É o Codex, Gabriel, né? é o Gabriel que é CEO, que nós conversamos, que batalhou, que empreendeu, que correu e hoje é dono, comanda mais de 20 pessoas dentro dessa empresa. É isso aí. É furar as bolhas que... É furar as bolhas, mas não é só furar as bolhas, é mostrar pra periferia
que existe isso. Esse é o nosso erro. É o erro do preto, é o erro do negro. Que quer fazer e ficar só naquela parte da sociedade, pensando que você faz parte do processo. Você está sendo aceito. Você não faz parte do processo deles. Você é aceito pelo movimento que está acontecendo no dia de hoje. Mas você, a qualquer momento, você pode ser confundido como ladrão, como o chofer, como o segurança, Entregador. como o entregador. Entendeu? É aquele racismo velado que nós estávamos conversando nos bastidores. Total. Entendeu? É o constante alerta, né? É o constante alerta. Mas se nós colocarmos todos nós em visão, Muda o cenário. muda o cenário. Porque o cara da periferia, porra, é o Gabriel que tá ali. É o Thomas que tá ali, é o Adalberto. Hoje, muitas pessoas, elas não me veem como Adalberto. Elas me veem como o empresário do Pituca. Porra, olha o negão ali, empresário do Pituca. Você acaba tendo esses estereótipos pelo seu sucesso. Pelo sucesso do seu cliente. Pelo sucesso da sua empresa. E é isso que nós precisamos ter. Porra, negão, chegou. E sem demagogia, que isso, que aquilo. Nós sabemos quando uma pessoa chama uma pessoa de negão por carinhosamente e por demagogia. Todo mundo sabe. Quando você tá ofendendo, quando você não tá ofendendo. Ah, não posso mais chamar de negão. Não é assim que funcionam as coisas. No radicalismo, o negócio não vai andar. Não vai andar. Eu tenho essa visão, mas todo mundo quer ser muito radical, todo mundo... Não, nós temos que ter sempre o contraponto. O bom senso. O bom senso de todos os lados. É isso aí. Tem que ter o bom senso de todos os lados. Então eu não posso falar que, ô alemão, ô loirinha, ô... Entendeu? A loirinha, porra, é legal. Você tá elogiando ela, e negão... É ofensivo? É ofensivo? Vamos ver pro lado positivo. Vamos parar de olhar as coisas pro lado negativo. Vamos tirar isso da cabeça do periférico, das pessoas menos favorecidas. Vamos falar dos periféricos, vai. Vamos trocar essa palavra. Das pessoas menos favorecidas. Porque se nós trocarmos algumas palavras, nós vamos já fazer a diferença. Não é periférico, você já tá, mano, o cara tá no periférico, ele tá afastado, não, as pessoas menos favorecidas. Boa. É isso aí. Boa. Legal. Boa. Ela está menos favorecida hoje, mas ela pode ter condições de se favorecer. E favorecer o outro, né? O outro e no futuro próximo. É isso. Nós somos frutos, né? Do autofavorecimento / favorecimento do próximo. Sim, de oportunidades. Inclusive, você estava falando sobre a questão das oportunidades. Eu queria puxar aqui um gancho para você falar um pouquinho, Adalberto, de como aconteceu essa virada de chave, essa mudança. Você falou que o que muitas pessoas menos favorecidas, usando sua expressão, precisam de fato de oportunidades. Nesse processo de transição, de atleta, hoje dirigente, queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, quais foram as oportunidades que foram realmente importantes para que acontecesse essa mudança de chave, assim, né? A ponto de te tornar aquilo que você é hoje como um dirigente esportivo, né? Vamos lá. Tive muitas oportunidades. Iniciei com os meus pais, depois passei com a minha professora Maria Antônia, tá? Que me deu uma oportunidade no atletismo. Depois tive o Agberto, que serviu como referência, uma pessoa branca, mas serviu como referência. Depois eu tive meu professor Mausoli Paulinetti, que foi meu professor na faculdade de organizações de eventos, quando eu fiz administração esportiva. Ele me deu a oportunidade de ser estagiário dele, não era remunerado, falou, não tenho dinheiro, condições no momento de lhe pagar, mas eu vou te entregar tudo aquilo que eu tenho como conhecimento. Ele é considerado como um dos gurus de esportes olímpicos e não olímpicos em conhecimento, a nível estatuto, a nível de organização. Ele era presidente da UFESP, União das Federações Esportivas do Estado de São Paulo.
Então eu fui fazer estágio lá, então ele me ensinou muito sobre como ser um dirigente, como fazer um estatuto, como estudar as leis. Porque toda federação, ou clube, associação, o que seja, ele vem à base do estatuto. E todo estatuto são regras dirigidas por leis. É o que comanda o esporte. Como organizar, como fazer, como deixar de fazer. Eu tive o Mausley Paulinetti como o meu mentor de como ser um dirigente. Com o Mausley Paulinetti, eu fiz a campanha do Aurélio Miguel. Que isso não está no livro. E depois eu vou falar sobre o livro. Nós éramos em 5 pessoas na campanha do Aurélio, porque não tinha dinheiro. Saía todo dia. São oportunidades que vão aparecer na sua vida, tá? E aí eu agradeço ao Aurélio também em algumas coisas. Saía todo dia às 6 horas da manhã, eu saía da minha casa e ia pra casa do Aurélio, que morava no Vila Sônia. Eu morava no Campo Limpo, o Aurélio no Vila Sônia. Às 6 horas da manhã eu tava na porta da casa do Aurélio. Isso em 2004, na campanha dele. Campanha só para quem tá no... Vereador, quando ele fez a campanha de vereador. Quem tá em São Paulo, nós meio que revolucionamos como se fazia campanha política, porque era o bonecão gigante do Aurélio Miguel. Aquele bonecão de Olinda, nós não tínhamos dinheiro, então era 5 pessoas, o comitê do Aurélio. Então eu e o Aurélio saíamos na rua, eu vestido, porque era grandão, bonecão aqui no ombro, andava na rua, fazendo aquele bonecão de Olinda, com o número do Aurélio, na camisa para vereador, e ele fazendo... Panfletando. Não, mano a mano, porque ele é um cara conhecido, primeiro medalhista olímpico de ouro do Brasil, o esporte era o confronto pessoa a pessoa, boca a boca, onde ele se elegeu vereador. Nós passamos aí 3 meses nessa corrida e se elegeu com... Não vou saber os números, mas foi o terceiro. Uma quantidade expressiva de votos. Foi o terceiro do partido, que na época era o PR, que hoje é o PL, e fez muita coisa. Então eu me tornei, já era preposto da Adidas, da Oakley, me tornei assessor parlamentar, e aí as coisas foram fazendo, e aí eu tive o Aurélio, e depois aconteceu algumas coisas, eu tive o Hélio Coan, da Adidas, que é onde me chamou para trabalhar junto com o Danilo Balu, que era o cara de atletismo que chamou para trabalhar dentro da Adidas. Aí eu larguei a Oakley, o Hélio abriu a porta para mim da Adidas. Depois eu tive o Ricardo de Sora, que também foi um mentor. Eu era um cara, não vou falar revoltado, mas não levava desaforo para casa. Aquela coisa que nos ensinaram, que negão é forte, que negão ninguém xinga, que negão faz, que negão não sei o que lá. Ricardo de Sora foi um cara muito importante na minha vida. Foi um cara que me mostrou o que pode e o que não pode se fazer dentro de uma sociedade de negócios, dentro de empresas. Eu trabalhava numa multinacional, a Adidas do Brasil. Eu fui o primeiro funcionário negro da Adidas, antes do Balu. Essa história é boa. Entendeu? Nós estamos falando aí de uma marca multinacional, multiconhecida. Eu fui o primeiro funcionário negro a trabalhar no Sports Marketing, como preposto, depois como funcionário. Entendeu? Mas daquele meu jeito, do meu jeito, quando que eu quero, na hora que eu quero, e o Ricardo me ensinou regras. Como fazer, como deixar de fazer. Então, ele foi me ensinando algumas coisas e foi meio que acalmando a fera que existia dentro de mim. Ensinando como que faz, como deixar de fazer. E aí eu fui fazendo as coisas acontecer. E o último
grande mentor que eu tive foi o Eli Coimbra, que foi meu sócio. Nós tivemos em 2018 a junção da Unique Sports, que é a minha empresa, e a empresa dele, na realidade a Esquadra, né, que é a empresa dele, e a minha empresa Unique Sports. Nós tivemos uma junção que foi até 2024. Nós tivemos a junção da empresa, que foi meu último grande mentor. Então eu tenho diversas pessoas que me auxiliaram, e eu vou falar para vocês que todas as pessoas são pessoas brancas. Todas. Eu não tive, com exceção dos meus pais, uma pessoa preta que me auxiliou. Que foi meu mentor. Que pegou na minha mão e falou assim, ó, vem aqui pra isso, pra isso, pra isso, pra aquilo outro. Então são coisas que todo mundo fala porque... Mas ninguém ajuda os nossos. Nós queremos que os nossos se aproximem, mas nós não damos a mão pros nossos. Oportunidade real, né? Nós não oportunizamos os nossos. Para os nossos entenderem o processo. E nós precisamos das pessoas brancas. Elas sabem como funciona. Nós não sabemos como funciona a máquina. Foi como eu acabei de falar. Eles deixam nós estarmos entre eles. Nós não fomos parte deles. Ainda no processo. Eu sonho que um dia sejamos parte do processo. Aí todo mundo discute. Ah, agora que teve ministro da Justiça, passaram 70, não sei quantas pessoas, não tinha um pretinho lá. Gente, não é assim que funciona o processo. Na porrada, na força, na exigência. É difícil pra caramba. Mas aí nós precisamos entender ainda a forma da máquina. Como eles pensam, por que eles pensam. Eu me tornei um empresário bem-sucedido depois que dessas diversas pessoas que eu passei, que eu fui pegando um pouquinho de cada um e entendendo um pouquinho de cada um, como eu tenho que exportar. No livro que nós iremos lançar, que está pela editora do Thomas, eu fui mandado embora da Adidas e sou considerado até hoje, pelo mundo esportivo, o melhor gestor esportivo de futebol que se passou dentro da Adidas. Até hoje. O povo fala da lenda da Alberto Almeida. Eu fui mandado embora pelo meu jeito de ser, que um diretor, um dirigente do Palmeiras veio me questionar e eu fui a vias de fato com ele. E não fui mandado embora da Adidas. Eu fui convidado a me retirar para não denigrir a minha carreira como gestor. Porque nos ensinam que nós temos que ser bruto, que nós temos que dar porrada, que nós não podemos levar desaforo para casa. Só que do outro lado, o cara ensina você. Segura aí, Gabriel. Segura. Segura que você vai pegar ele na curva aqui. Vai ter um momento que ele vai falhar e você vai estar lá. E quando você estiver lá, você vai dar a mão para ele e você não vai pisar em cima dele, mas você vai mostrar que você é superior a ele. Isso me ensinaram. Que não tem que dar porrada, que não tem que bater, que não tem que fazer... Me mostraram que eu tenho que ter paciência. Me mostraram que eu tenho que ser estratégico. E não ser igual a ele. Ser superior a ele e mostrar que eu sou superior a ele. Essas pessoas brancas me mostraram. É coisa que os nossos não mostram para nós. O periférico. As pessoas menos favorecidas, por não ter esse conhecimento, não faz. É interessante, né? Porque é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver de fato, né? Aprender a lidar e às vezes se colocar, se desvencilhar de situações para que de fato você não seja mal visto. Sim. Até porque quando você entra num lugar de poder, e eu não sei se para você isso foi perceptível na sua carreira, acredito que sim, né? Acredito que como esportista era natural você encontrar os nossos
encontrar mais pessoas pretas competindo como esportista, mas quando você vai para a cadeira de dirigente, isso se afasta. Totalmente. E aí você tem aquele lugar de, putz, será que esse cara é bom mesmo? E aí toda hora você está sendo testado, e toda hora você está tendo que provar o seu valor e alguém esperando você escorregar na casca da banana para falar, sabia que não era tão bom. É justamente isso. Então, através de tudo isso, eu aprendi algo que é muito expressivo. Até brinquei. Eu vou tirar o meu blazer. É a sua vestimenta. É como você chega. Porque a primeira percepção de qualquer pessoa é visão. Ela te julga primeiro o que ela tá vendo. Pela aparência, postura. Pela aparência, pela postura. É o estereótipo. Depois ela vai querer escutar você. É isso aí. Depois ela vai querer buscar sobre você. Então me ensinaram isso. Essas pessoas que eu citei me ensinaram isso. Quando eu cheguei na Adidas, é uma história legal. Lá em 2002, eu tinha Oakley e tinha Adidas, ok? Mas quando eu perdi o patrocínio e me tornei preposto, a Adidas não me dava roupa. E a Oakley sempre continuou me dando roupa. Então eu ia trabalhar na Adidas de Oakley da cabeça aos pés. Porra, Adalberto, você não pode vir aqui trabalhar de Oakley. Falei, irmão, sou prestador de serviço e o lado de lá tá me dando. Eu não vou na loja da Adidas comprar roupa da Adidas se o cara tá me dando. Ah, mas não pode. Eu ia de bermuda. Todo mundo trabalhava de calça, eu ia pro escritório de bermuda. Eu tô numa empresa esportiva. Eu tô falando de esporte. Eu tô lidando com... Eu não sou vocês que ficam aqui dentro do escritório e não falam com os atletas. Eu sou o cara que tá na linha. Eu sou a ligação entre atleta e marca. Mas eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Mas pro atleta, era a visão maravilhosa. Puto, ele é igual eu. Tá no mesmo nível. Ele tá no mesmo nível do que eu. Ele fala as mesmas palavras do que eu. E na época isso foi estratégia ou foi natural? Não, isso é natural porque eu aprendi a ser assim. Eu só queria... Quando eu me tornei dirigente, a minha preocupação era de curar as dores que eu tinha como atleta. De o dirigente saber o que eu queria. Não simplesmente ter... Eu ganhava material a rodo, mas ninguém fazia propaganda. Os caras mandavam porque eu era patrocinado, acabou, morreu. Então, eu vim com numa nova percepção. Então, eu mudei a percepção de dentro do escritório, que você poderia usar bermuda assim. Eu fiz a Adidas me dar uma cota mensal de material. Se ele quisesse que eu use Adidas, eu vou usar Adidas. Dentro da Adidas. Se eu na Oakley, eu vou usar Oakley. Na Adidas, eu vou usar Adidas. Então eu tinha uma cota de produto. Mais o meu salário e cota de produto. Para retirar nas lojas. Para retirar na loja, que isso, que aquilo, que isso. Então, você vai mudando e você vai vendo o cenário. Pera um pouquinho. Hoje, todo mundo anda de bermuda. Bermuda, de saia. Na Adidas. Eu mudei isso lá em 2002, 2003, 2004. Quando começaram a deixar o pessoal ir mais à vontade. Era que nem um escritório. Todo mundo de calça, camisa. Se não fosse da Adidas, tinha que ser Hering, tinha que ser coisa branca de outra marca. Ou não concorrente esportivo. Uhum. Ok. Então são percepções que você vai tendo e convicção. Não, eu sou assim, eu quero assim, eu vou assim, porque eu sou bom. Você quer meu trabalho? Então, para você ter meu trabalho, você vai ter que ter o Adalberto por completo. E você acha que essa postura é uma postura admirável, mas dependendo de onde você vai, é desafiador. Não. Tem que ter... Desculpa o palavrão, tem que ter culhão. Tem que ter culhão. Tem que ter culhão. Tem que saber o que você vai fazer e você pode ter certeza que pode ter consequências.
Você tem que saber se você vai aguentar as consequências ou não. Mas isso você atribui a um autoconhecer? Eu Não. não sei quem é o Adalberto. Não. É algo interno mesmo. Foi a minha forma de ser criado. Porque falando de negócios, às vezes você está em mesas que você... exemplo, né? Eu tô numa posição onde eu tenho uma empresa de tecnologia, embora eu seja um homem negro de pele clara e tenha 30 anos, eu não sou a figura de um CEO. Não, mas a questão não é nem essa. A questão não é nem essa. É que eu te falo, justamente o modo que eu fui criado me deu essas condições. Sim. É isso que eu ia complementar. A ideia, por exemplo, e aí às vezes eu preciso ter uma postura que às vezes me obriga a ser mais firme para falar, cara, peraí, eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu tô fazendo, entende? E aí o meu background profissional me dá a tranquilidade para ser dessa maneira. E aí você fala que é basicamente o modo de que você foi criado. Mas o seu background, que não você falou, te dá a sua percepção. Mas você passa a percepção para terceiros? A sua convicção, o seu modo de falar que te dá vamos dizer assim, o contexto e a afirmação que você tá falando é verdade. Boa. É isso. Temos, né? Temos mais um mega episódio aqui da Bolha. Muito obrigado, Adalberto, pela sua participação, pela prosa. Isso porque nem foi 50% das resenhas, das histórias, mas as outras histórias a gente deixa para uma próxima oportunidade aí, porque tenho certeza que tem muita coisa aí pro Adalberto nos ensinar. Eu acredito que o propósito da Bolha é esse. É trazer profissionais, mentes brilhantes, pessoas que têm histórias incríveis, impactantes, inspiradoras, porque eu acredito que o que o mundo precisa é de pessoas que venceram e que têm muita história para contar, para inspirar outras pessoas também. E esse é o nosso propósito aqui na Bolha. Muito obrigado. É isso aí. Para você que ficou até aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência também. Eu acho que eu aprendi muito, eu espero que você tenha aprendido muito, como eu falei no início, e é um pedaço da nossa contribuição com tudo aquilo que você e nós temos a desenvolver como pessoas profissionais e seres humanos. A ideia do Bolha, assim como o Tomás colocou, é exatamente trazer a luz para que nós possamos entender que não é a maneira que nós estamos acostumados a viver a única forma de se viver. A gente tem potencial, a gente tem potência, a gente pode explorar coisas novas e existem caminhos. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Gabriel, Thomas, por me convidar a estar aqui na Bolha e poder contar um pouquinho aí da minha trajetória e ser fonte de inspiração para muitos que vão estar nos assistindo. É isso aí. Como é que te acham nas redes sociais? Adalberto Almeida Unique nas redes sociais e a minha empresa Unique Sports, Eventos e o Mover Futebol. Muito bom. Vai. Como que te acham lá, Tomás? @TomásCamba em quase todas as redes sociais. E você, Gabriel? Gabriel Lima, 2 M's e 2 A's no final, porque não tem só eu de Gabriel Lima no mundo. Então, vamos junto. Te vejo no próximo. Valeu! Valeu!